Boa noite, meu nome é Andréa de Oliveira Matias Rodrigues, sou aluna do curso de licenciatura plena em matemática pela Universidade Estadual do Ceará, Universidade Aberta no Brasil, Polo Pedra Branca. Nós iremos falar a respeito de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica. Esses dois assuntos, no cotidiano, eles são utilizados para mensuração, para avaliação, para predizer acontecimentos diários, como, por exemplo, a ocorrência de casos da atual pandemia Covid-19. O número de casos, eles crescem numa progressão geométrica. Veja que a gente está vendo a ascendência da curva, né, de um spin, de uma linha vertical. Os casos crescem em progressão geométrica. Só para exemplificar a utilidade desses dois temas no nosso dia a dia. Devemos demonstrar para os nossos alunos a utilidade prática desses dois temas no cotidiano, para podermos desenvolver, para atrair o alunado para se interessar pelo tema e demonstrar que matemática não é um bicho de sete cabeças. É uma disciplina como outra qualquer, apenas criaram esse estigma para o ensino da matemática. E nós que somos novos, nós temos a obrigação de desmistificar isso. Vamos falar de progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência de números reais em que a diferença entre um termo qualquer a partir do segundo termo e o termo antecedente é a mesma, que é sempre a mesma constante. Essa constante é chamada razão de PA e é indicado pela letra R. Podemos exemplificar na PA 3, 6, 9, 12. Temos a razão 3. Temos como razão, a razão é 3. Na PA, menos 1 meio, menos 1, menos 3 meio, menos 2, temos razão menos 1 e meio, menos 1 meio. De acordo com o sinal da razão, podemos classificar as progressões aritméticas da seguinte forma. Quando a razão é maior do que zero, dizemos que temos uma PA crescente. Podemos exemplificar 3, 6, 9 e 12, a razão é 3. Quando a razão é menor do que zero, dizemos que a PA é decrescente e podemos falar, por exemplo, nós dissemos menos 1 meio, menos 1, menos 3 meio e menos 2. Temos a razão menos 1 meio, menor do que zero, é uma PA decrescente. Quando R é igual a zero, todos os termos da PA são iguais. Nesse caso, dizemos que ela é constante, como podemos exemplificar na PA 5, 5, 5 e 5. Temos a razão igual a zero. Agora abordaremos o termo geral da PA. De modo geral, o termo AN, que ocupa a enésima posição na sequência, é dada por AN igual a 1 mais, entre parênteses, N menos 1 multiplicado por R. Essa expressão é conhecida como
como fórmula do termo geral de um APA, permite-nos conhecer qualquer termo da APA em função de A1 e R. Assim, podemos escrever A9 igual a A1 mais 8R. Soma dos N primeiros termos de uma PA. N primeiros termos de uma PA. Sn, né, que é a soma dos primeiros termos de uma PA é igual, entre parênteses, A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Notemos que o cálculo da soma do N primeiros termos de uma PA depende do conhecimento do primeiro termo da PA, A1, e o último termo a ser somado na PA, que é a N. Então, repetindo, a soma dos primeiros termos de uma PA é dada por Sn igual, entre parênteses, A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Então, a gente pode trazer para o nosso alunado inúmeros exemplos cotidianos, exemplos do dia a dia, para atrair a sua atenção e desmistificar o estudo da matemática. Progressão geométricas. O que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica considera-se como progressão geométrica a sequência de números reais não nulos em que o quociente entre um termo qualquer a partir do segundo e o termo antecedente é sempre o mesmo, constante. Essa constante é chamada razão de PG e é indicada por quê? Vejamos alguns exemplos. 2, 6, 18, 54. É uma PG de razão Q igual a 3. Menos 5, outro exemplo. Menos 5, 15, menos 45, 135. É uma PG de razão menos 3. Quando Q é menor do que zero, como podemos ver, como nós falamos, dizemos que a PG é alternada ou oscilante. Do mesmo modo, trataremos do termo geral da PG. De modo geral, o termo AN, que ocupa a enésima posição da sequência, é dado por AN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1. Essa expressão é conhecida como a fórmula geral do termo da PG. Permite-nos conhecer qualquer termo da PG em função do primeiro termo, A1, e a razão Q. Então, como por exemplo, vamos lá, uma PG de 6 números, de 6 elementos, A6 é igual a 1 vezes Q elevado a 5. Agora, nós iremos falar também da soma dos N primeiros termos de uma PG. A soma dos primeiros termos de uma PG é igual a Sn igual a 1 que multiplica, entre parênteses, Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Observação. O cálculo da soma dos N primeiro termo de uma PG depende do conhecimento da razão da PG e do seu primeiro termo. Note que a expressão é válida apenas para Q diferente de 1. Se Q é igual a 1, a PG tem todos os termos iguais entre si, ela é constante.
Desse modo, se quisermos determinar o valor da soma dos seus n primeiros termos, deveremos utilizar a fórmula Sn igual a n que multiplica a 1. Que multiplica a 1. Para finalizar, nós vamos dar exemplos bem rapidinho de PA e de PG. Por exemplo, vamos calcular o 20º termo da PA, 26, 31, 36 e 41. Sabemos que o primeiro termo vai ser A1 igual a 26, a razão vai ser 31, a razão é 31 menos 26, que é igual a 5. Utilizando a expressão do termo geral, nós podemos dizer, nós não queremos calcular o 20º termo, então A20 é igual a 1 mais 19 que multiplica R. A20 é igual a 26 mais 19 vezes 5. A20 é igual a 121. Um exemplo do termo geral da PA. Aí, vamos lá. Do termo geral. Aí, vamos ver aqui a soma. A soma. Calculemos a soma dos 10 primeiros termos da PA. 38, 42 e 46. Precisamos determinar o primeiro termo. O 10º termo da PA. A10 é igual a 1 mais 9R. A10 é igual a 38 mais 9 vezes 4 igual a 74. Então, e da PG? Vamos lá. Vamos determinar o 10º termo da PG. 1/3, 1, 3 e 9. Sabemos que A1 é 1/3 e Q é igual a 3. Assim, utilizando a expressão do termo geral, A10 é igual a 1 que multiplica Q elevado a 9. A1 é igual a 1/3 vezes 3 elevado a 9. A10 é igual a 3 elevado a 8. A10 é igual a 6.561. Outro, e o da soma. A soma, a gente utiliza a expressão, a fórmula que nós já dissemos, certo? Então, devemos desmistificar o ensino dos conteúdos matemáticos e atrair o nosso alunado para vivenciarmos dias mais promissores no ensino da matemática. E dizer, né, e trazer sempre para o cotidiano, porque se eles conseguirem vislumbrar a aplicação prática de um determinado assunto, não vão ficar no vácuo pensando, e nós não iremos escutar aquela velha frase, né? Para que eu vou aprender isso? Onde é que eu aplico isso? Não é verdade? Então, o meu muito obrigado e uma boa noite.